pessoal, tudo bem? Vamos para a aula 4 agora de noções de administração. A gente vai falar agora sobre administração de materiais. Vamos lá? Administração de materiais. Calma aí que eu passei, vamos lá. Administração de materiais. No cenário atual, onde encontramos à nossa frente o mercado globalizado e extremamente competitivo, surge a necessidade de aplicação das melhores práticas dentro das organizações, desde o recebimento da matéria-prima até a entrega do produto ou serviço e manutenção dos clientes. Certo? Aí, atividades ligadas ao setor de almoxarifado passam a ser instigadoras do processo sistêmico de qualidade, considerando que o mesmo encontra-se na ponta inicial do processo prático de qualquer instituição. Questões como eliminação de perdas de materiais, maximização no aproveitamento do tempo de movimentação e estocagem dos mesmos e uma boa armazenagem faz com que o processo flua de maneira mais eficiente e eficaz. Certo? Cabe ao gestor do almoxarifado adequar as atividades de fluxo de materiais ao layout físico, que é a disposição física lá do local, né? E outros mecanismos inseridos no contexto dos armazéns. Dentre algumas atividades a serem descritas neste trabalho, vemos a utilização de estratégias que focam na visibilidade dos materiais, análise de layout, identificação automática de produtos, execução de contagens cíclicas, reposições, auditorias, monitorias, benchmark, simplificação de processos, organização, automação, fluxo e medição contínua dos processos, no intuito único de agilizar o processo de fabricação e controle das atividades iniciais de cada processo. Certo? Vale salientar que não cabe exclusivamente ao gestor a execução de melhores práticas desses processos, e sim a internalização dessa ideia entre a equipe de forma a manter uma operação limpa e organizada, para que assim seja suprida a base da produtividade e cadeia de abastecimento destas que estão centradas no ideal de competitividade. Tá? Operações de almoxarifado agora, vamos lá. Para analisarmos as características das operações e competências de uma unidade de almoxarifado das organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos, devemos inicialmente entender o que é um almoxarifado e qual a sua finalidade principal. Então vejamos, olha só. O almoxarifado, também conhecido como armazém ou depósito, dependendo da política de conceituação da organização, é uma área ou setor estrutural institucional onde se desenvolve a movimentação interna e acondicionamento e estocagem de matéria-prima, produtos em processo e produtos acabados de forma coordenada, visando a redução dos custos com materiais, qualidade dos produtos e a aceleração constante no ritmo de trabalho, pois o mesmo organiza de forma prática e ordenada os estoques das instituições. A determinação da eficiência de um sistema para armazenagem e do valor a ser investido com a estruturação do mesmo depende necessariamente das características de cada organização e da escolha coerente de um sistema gerencial. Portanto, um modelo de sucesso utilizado em uma organização pode não ser a melhor escolha para outra. Tá? Então, situações diferentes como visão de futuro, missão e valores do negócio exigem formalizações e definições customizadas para a obtenção do sucesso com as estruturas, sejam elas de almoxarifado ou qualquer outro setor da instituição. Tempo decorrido entre a adoção de uma providência e sua concretização. Exemplo, o tempo havido entre a formulação do pedido e o recebimento da mercadoria correspondente. Tá? Sistemas de gerenciamento de almoxarifado. A escolha do sistema ideal do almoxarifado deve estar norteado na ideia de melhoria do aproveitamento da matéria-prima e dos meios de movimentação característicos da organização, evitando assim problemas corriqueiros como perda de produtos por batidas e impactos decorrentes da má localização do lote do produto ou mesmo por condições de não conformidade física, química, biológica exigida para o acondicionamento de determinados produtos. Então, isso tudo tem que tomar muito cuidado, viu, pessoal, quando vai se gerir um almoxarifado. Características a serem observadas na escolha de um sistema de gerenciamento de almoxarifado. Características físicas, químicas e biológicas dos produtos, quantidade do material a ser movimentado, especificações técnicas de exigência de acondicionamento físico do material.
Capital disponível na organização para manutenção e potencial ampliação futura do armazém. Relação custo-benefício obtida através de cálculos de ganhos em mão de obra direta, de materiais e da redução das despesas indiretas comparadas com os custos de implementação dos maquinários e suas instalações e manutenções. E outras de características interessantes para cada tipo de instituição. Aí é meio livre assim, né? Sistema de endereçamento, localização de materiais, né? O objetivo de um sistema de localização de materiais deverá ser o estabelecimento de meios necessários à perfeita identificação da localização dos materiais estocados sob a responsabilidade do almoxarifado. Deverá ser utilizada uma codificação representativa de cada local de estocagem, abrangendo até o menor espaço de uma unidade de estocagem. Certo? Cada conjunto de código deve iniciar precisamente o posicionamento de cada material estocado, facilitando as operações de movimentação, inventário, etc. Normalmente são utilizados dois critérios de localização de material. E aí nós temos aqui: sistema de estocagem fixa, sistema onde são determinados um número de áreas de estocagem para cada tipo de material, definindo-se que somente os materiais desse tipo poderão ser estocados nessas áreas. Técnica: os requisitos de espaços físicos devem ser calculados para o pico de estoque de cada produto. Tá? Desvantagem: nesse sistema poderão ser criados espaços com alto grau de ociosidade e como os níveis máximos de estocagem geralmente não ocorrem no mesmo período, o nível de utilização resultante poderia ser baixo. E o sistema de estocagem livre, então, sistema onde não existem locais fixos de armazenagem, a não ser para materiais de estocagens especiais. Aí essa estocagem livre ela tem a técnica que é quando os produtos chegam ao armazém, são designados a qualquer espaço livre disponível, possibilitando o melhor uso da área para manter o registro de um item que pode estar em diversos locais diferentes. Deve-se ter um código de recuperação eficaz devido ao padrão sempre variável do arranjo dos produtos. Deve existir um sistema elaborado de preenchimento dos pedidos combinados com a codificação. Desvantagem: esse sistema poderá ocasionar maiores percursos para montagem dos pedidos, tendo em vista que um único item poderá ser localizado em diversos pontos. Dentro das operações de endereçamento e localização de materiais, vemos a necessidade de implantação de códigos ou indicações de cada item para que haja um controle do processo distributivo de alocação de produtos. A tecnologia da informação pode vir a revolucionar a identificação de pacote e acelerar seu manuseio. A chave para a rápida identificação do produto, quantidades e fornecedor é o código de barras linear ou código de distribuição. Um exemplo de codificação bastante utilizado atualmente é o de identificação por radiofrequência, como será visto no case a seguir. No caso, esse case eu retirei lá porque não condizia muito com aquilo que a gente está vendo para o nosso concurso, tá, pessoal? Mas era só um exemplo lá que não tinha muito a acrescentar, não, tá? Aqui, o que nós temos aqui, ó? Era um tipo de codificação lá, mas isso aí eles não vão pedir na tua prova, eu eliminei simplesmente. Eu até deveria ter eliminado essa frase aqui junto, peço desculpas. Mas é porque assim, isso não vai cair, eles não vão te pedir aquele tipo de radiofrequência na tua prova, tá? Aquilo ali seria uma informação inútil que só ocuparia tua mente com coisas que não podem ser pedidas. Principais operações de competência do almoxarifado. Existem atividades que são indispensáveis para um bom gerenciamento do almoxarifado e execução das mesas em consonância com a capacidade humana e técnica da organização. Possibilita a redução de custos e de melhorias nos processos de abastecimento da mesma. Dentre essas atividades, existem três principais que serão abordadas. São elas: recebimento, armazenagem e distribuição. Então, recebimento é o ato de receber, armazenagem é o ato de estocar e distribuição é o ato de tirar do estoque e mandar ver para frente de novo, certo? Vale salientar que dentro de cada categoria existem seus subgrupos específicos que interagem em uma sequência lógica ou acessória, mas que juntas tornarão o armazém uma unidade sistêmica. Falemos um pouco mais sobre cada uma das atividades. Então vamos lá?
Recebimento. A operação envolve desde a recepção do material na entrega pelo fornecedor até a entrada nos estoques e compreende os materiais com políticas de ressuprimento e os de aplicação imediata, sofrendo critérios de conferência quantitativa e qualitativa. Descarga. A atividade inicial do processo ocorre quando o produto chega ao local de armazenagem, armazém, galpão, etc., através das transportadoras, seja do fornecedor, seja da própria empresa. Dependendo da natureza do material envolvido, é necessária a utilização de equipamentos, dentre os quais se destacam paleteiras, talhas, empilhadeiras e pontos volantes, além do esforço físico humano, envolvendo o fator segurança não só com relação ao material, como também ao funcionário. Então, tem que ter muito cuidado com essa carga e descarga, pode causar ferimentos e tudo mais. É um serviço braçal, né? Conferência quantitativa, o momento da verificação da quantidade de produtos entregues de acordo com a discriminação de documentação fiscal. Conferência qualitativa é o momento de análise efetuada pela inspeção técnica por meio da confrontação das condições contratadas na autorização de fornecimento com as efetivamente recebidas, visando garantir o recebimento adequado do material contratado. Certo? Se a qualidade está certa também, né? Regularização é o controle do processo de recebimento pela confirmação das conferências qualitativa e quantitativa por meio de laudos de inspeção técnica para decisão de aceitar ou recusar e, finalmente, pelo encerramento do processo. Existe uma interligação com as áreas da contabilidade, compras e transporte para que seja evitado o recebimento de produtos desconformes com o pedido. Certinho? Armazenagem, então, que é a próxima, né? Entre as operações existentes dentro das atividades de armazenagem estão as que envolvem os cuidados específicos de acondicionamento dos produtos, tais como armazém, galpão, etc. Tá? Guarda é a atividade de designação de itens a uma divisão ou seção particular, significando que esta não estará disponível para outros produtos. Preservação. A preservação ou conservação de material é um fator de extrema importância para o almoxarifado, tendo em vista que este deve administrar todo o material para a produção e expediente de sua organização, devendo para isso adequar o ambiente aos materiais, de forma que suas características sejam preservadas. Certinho? Se for realizado de maneira inadequada, pode acarretar grandes prejuízos para a empresa, maximizando periculosidade e insalubridade. Nesse caso, existem as embalagens que servem para proteger os produtos contra avarias durante o manuseio e a armazenagem, como também protege contra furtos, além da existência de dessecantes, anticorrosivos e inibidores de corrosão no mercado para ter proteção dos produtos, seja no armazém, seja no momento da entrega. O ambiente também deve ser estudado quanto às suas características físicas e aos fatores que o compõem. O ambiente físico que envolve um produto é o ambiente logístico. Ele influencia e é influenciado pela possibilidade de avaria. Quanto menos controle a empresa tiver sobre o ambiente físico, maiores devem ser as precauções com a embalagem para evitar avarias. Separação. Atividade de separação dos determinados suprimentos para armazenagem específica ou para entrega e liberação de materiais através de pedidos. Exemplo. Existem atualmente sistemas de separação por voz, onde os separadores são guiados até as diversas estações de picking através de um fone de ouvido ligado a um terminal de dados via rádio e após a conclusão de uma separação, a retirada é confirmada por voz. Olha que coisa moderna, coisa chique, né, pessoal? Liberação para entrega é a atividade de preparação do material para distribuição. Normalmente são utilizadas fichas de liberação impressa ou eletrônica. Certinho? Distribuição, então. A operação de distribuição envolve atividades de programação e entrega dos produtos dentro da empresa. E se esta etapa não for bem concretizada, terá impactos negativos no sistema do almoxarifado. E a programação e entrega, certo? Inventário físico. É a atividade de contagem de todos os materiais inseridos nos estoques da empresa para verificar se as quantidades correspondem aos controles do estoque. Os benefícios dos inventários é a verificação de eventuais desvios no controle, estoques de materiais na empresa, certo? Hoje, em empresas que trabalham com volumes de estoques pequenos, pratica-se o inventário contínuo, no qual são feitas contagens semanais de um pequeno percentual
do universo de peças para verificação de diferenças de peças entre o físico e o controle. Essa prática é denominada de verificação de acuracidade do estoque, no qual até um determinado percentual de desvio é aceito e acima deste valor, ações são imediatamente tomadas para corrigir os desvios. Certo, então? Então continue focado e até a próxima aula. Para vocês que estão estudando para a Prefeitura de Xangri-Lá, esse é o fim deste módulo, né, de noções de administração. Mas eu não vou dar o módulo como concluído porque pode haver mais aulas relacionadas a isso ao longo do tempo e podem ser acrescentadas aqui para concursos posteriores. Tá certo, pessoal? Então continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.